Olá, queridos colegas da educação. Olá, sociedade friburguense. Hoje estamos mais uma vez no formato live. O nosso programa De Frente com a Verdade não traz tantos sorrisos nessa noite e nem aquela apresentação em chamada esfuziante que geralmente eu faço. Hoje vamos tratar de um assunto muito sério que, infelizmente, eu sofro na pele, que é, mais uma vez, o assédio no ambiente de trabalho. E o nosso programa tem a honra de receber, diretamente de Barbacena, no estado de Minas Gerais, um homem que conquistou muitas ações, infelizmente, no momento de dor. E você vai conhecer essa história real, que casa muito bem com o título do nosso programa, De Frente com a Verdade. Eu quero cumprimentar e mandar daqui de Nova Friburgo um abraço carinhoso à família Drummond, na pessoa do senhor Aldair. Senhor Aldair, muito boa noite. Muito obrigada pelo seu aceite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço a senhora Cristina. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou Aldair Drummond, pai da Rafaela Drummond. É um grande prazer estar falando para você, apesar de ser um assunto triste, igual a senhora Cristina disse, e de fato é muito triste, mas quero dizer que a minha filha deixou um legado, e esse legado, de fato, nós estamos conseguindo salvar vidas. Esse é o termo que eu gosto de falar. Nós estamos realmente salvando vidas de várias mulheres em todo o Brasil. Senhor Aldair, antes da gente entrar no tema central da nossa entrevista de hoje à noite, eu queria que o senhor se apresentasse um pouco. Quem é o Aldair Drummond, a profissão e o que o senhor quiser falar sobre si. Eu sou o Aldair Drummond, sou oriundo aqui de Barbacena, Minas Gerais. O meu pai era tratorista, um homem muito trabalhador, a minha mãe é do lar, sempre lutou com muita dificuldade. Naquela época as coisas eram mais difíceis, mas nunca nos faltou apoio. Eu, desde pequeno, naquela podia. Desde os 9 anos de idade eu já trabalhava de engraxate, de catador de papel. Então, cresci assim. E graças a Deus, segui, me formei a garçom com 14 anos, fui trabalhar no Espírito Santo, e depois voltei para servir o quartel. No quartel fiquei um bom tempo, no qual eu fiquei 8 anos, depois era temporário, depois saí, vim para a vida civil, casei com a minha esposa, minha bela esposa, mãe da Caroline, mãe da Rafaela. Seguimos lutando, a minha esposa sempre do meu lado, em todos os momentos difíceis, e conseguimos vencermos junto. Aí daí para frente eu me tornei um mecânico, dono de proprietário de empresa, de uma oficina, e junto com a minha esposa, com a minha família, e segui. Então, e depois de um certo período, passei na Marinha Mercante como condutor de máquina e segui embarcado durante 10 anos, e sempre a minha família sempre do meu lado, formei as minhas 2 filhas, a Carol veterinária, médica veterinária, e a Rafaela, uma policial civil, que continua sendo serva de Deus lá onde ela está. Senhor Aldair, nesse período que o senhor desenvolveu diversas profissões, como eu lhe falei antes da gente entrar no ar, né, eu falo da cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro, sou friburguense, e aqui o meu laboral, o meu trabalho é a educação. Sou uma professora concursada do município, com muito orgulho, há mais de 20 anos, atualmente vítima do assédio moral institucional dos meus superiores hierárquicos, que correspondem à gestão pública, né, nas pessoas que as chefiam, e também na pessoa que comanda hoje a Secretaria de Educação. Nós estamos ajuizadas, hoje, inclusive, eu tive uma audiência agora há pouco, e, assim, quando eu peguei a história da Rafaela, né, e fui assistir aos vídeos, e fui me aprofundar para ter base em estar aqui com o senhor, apesar que o De Frente com a Verdade é um programa muito livre, onde a gente faz uma entrevista para trazer informações à sociedade. A gente não se baseia em pautas e vamos deixando a conversa fluir naturalmente. Eu comecei é como se eu estivesse diante do espelho, se o senhor me permitir falar assim. Eu comecei a observar caminhos que eu
trilhei e que talvez Rafaela tenha trilhado na angústia e também na coragem de denunciar, mas a justiça ela tem um prazo para que as coisas sejam decididas e toda a pressão, toda a ansiedade, toda a angústia nos traz não só questões físicas, mas também questões emocionais. E eu quero que o senhor se sinta à vontade agora nesse momento para relatar o que de fato aconteceu com a Rafaela. A Rafaela que tinha o sonho de ser delegada, eu assisti um vídeo que o senhor fala sobre isso, né? Uma escrivã da Polícia Civil, atuante, e que infelizmente foi vítima do assédio moral, do assédio sexual, foi silenciada, mas nunca, foi como o senhor falou, nunca vai estar esquecida. Né? Eu tenho usado essa frase, Rafaela presente, porque eu também sou mulher, e como o senhor disse, o instituto que o senhor fundou é para ajudar milhares de mulheres, é para alcançar muitas pessoas. E o meu objetivo de trazê-lo aqui, não só para lhe conhecer, porque passei a lhe admirar, mas é também para que o alcance dessa história chegue às pessoas daqui, da região sul-fluminense. Então, eu queria que o senhor entrasse, por gentileza, dentro do que o senhor quiser falar, no que aconteceu com Rafaela Drummond. Eu vou começar a falar da Rafaela pelo ciclo, o início do ciclo profissional dela. Rafaela iniciou seu ciclo profissional cursando Direito. O curso de Direito foi um sonho, um desejo dela. Ela apresentou para minha esposa na época, falou: mãe, eu fiz uma prova no colégio e fui muito bem colocada e vou ter um desconto na faculdade, eu quero fazer Direito. A minha esposa entrou em contato comigo, nós ficamos felizes e vamos fazer a inscrição de você, filha. Fomos na faculdade de Direito, todo feliz, fizemos a inscrição dela. Ela entrou na faculdade de Direito com muita vontade e disciplina. O fator fundamental, disciplina, ela sempre teve. E uma menina sensível. Aí na faculdade, ela procurou aprender tudo com seus mestres, com seus professores, e seguiu, fez um ótimo estágio. A vontade dela, a autoestima dela era tão boa, e a disciplina dela, a determinação dela, assim que ela formou o curso de Direito, ela já saiu com a carteira do AB. E foi na faculdade de Direito, parece na matéria criminalista, de criminal lá, é que ela desenvolveu o sonho de vir a ser uma policial. Ela falava que queria ser uma policial civil. As amigas todas falavam que umas queriam ser policial militar, outras... Ela sempre dizia que queria ser uma policial civil. Nesse momento, senhor Aldair, ela o quê? Ela presta o concurso como escrivã? Não, aí ela seguiu, assim que ela formou, ela entrou em contato com a minha esposa, né? Falou: mãe, fala com meu pai que eu quero ficar só por conta de estudar, que eu quero passar para concurso da polícia, delegado, para a polícia civil. E, claro, a minha esposa me comunicou, estava em alto mar, fiquei todo feliz, desembarquei, a minha esposa já tinha comprado os cursos online, né? Comprou um curso online, a minha filha Carol comprou outro curso online, eu comprei outro, e ela, com muita disciplina, seguiu estudando. Sempre com afinco, estudando. Aí surgiu a primeira oportunidade dela poder prestar esse concurso. Ela falou: pai, eu fiz a inscrição, a primeira oportunidade que teve foi para escrivã de Polícia Civil. O senhor me leva em Belo Horizonte? Eu falei: claro, filho, vamos embora. Seguimos para Belo Horizonte. Quando eu cheguei naquela cidade, na capital, tinha jovens de vários estados do Brasil em volta. Estados em volta de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, até Bahia, fazendo essa prova. E essa prova, me parece que tinha em torno de 10 mil jovens. Esses concursos são muito concorridos. Muito disputados. Muito disputados. E veio o resultado desse concurso. Ela ficou em segundo lugar. Puxa vida. Segundo lugar significa disciplina e uma boa autoestima. Persistência, né? Persistência, correto. E ela seguiu. E a Cadepol a chamou para entrar. Entrou na Cadepol já determinado o que ela queria, decidida e com disciplina, sempre respeitando os seus instrutores, os mestres. Fez uma Cadepol, veio o resultado da Cadepol, segundo lugar na Cadepol. Aí demonstra a determinação, o preparo psicológico que ela estava, porque não entra numa academia de polícia se a pessoa não estiver com uma boa autoestima, se não estiver com um bom psicológico. É muito rigoroso. E ela realizou aquele sonho dela de ser policial. E eu sempre seguia, sempre estava frequentando, eu sempre a levava em Belo Horizonte.
E o sonho, os apartamentos, o apartamento que alugou, ela foi designada para trabalhar em Contagem. Eu que Uhum. acompanhava tudo, ela andava do meu lado, assim, naquele período, vocês vão lembrar, nós tivemos aquela Covid, tudo estava Sim, parado no Brasil. sim. E ela andando comigo, a gente procurando um apartamento em Contagem para ela poder morar, ela do meu lado, assim, toda feliz, olhou no horizonte, sentido aonde é a Cadepol, onde ela formou, né? Falou assim, pai, escuta, pai, eu vou ser delegada e ainda vou ser instrutora na Cadepol. Aí vocês observam quanto impacto emocional a Cadepol deixou na mente dela. Ou seja, ela estava sendo uma policial porque realmente era o sonho, o desejo dela de ser policial. Seguiu Ela trabalhando nessa. estava profissionalmente realizada, né, senhor Aldair? Realizado. Realizado. É isso que ela queria. Parece que o dom dela era para realmente ser uma policial. Me parece que um policial ele tem que servir e proteger o próximo. Essa é a função, uma das funções do policial. É Sim. isso que ela sempre gostou: ajudar, servir e proteger as pessoas. Então ela já tinha realizado aquele sonho dela. E toda feliz. Foi trabalhar nessa delegacia de Contagem, na delegacia da mulher, lá juntamente com a outra colega dela, escrivã, que formaram junto, as duas formaram uma equipe, desempenharam um bom trabalho nessa delegacia. Estava feliz. E eu estava muito feliz como pai dela. Sabendo que ela estava lá, mesmo longe, eu sempre, quando possível, eu ia lá, ajudava ela a arrumar as coisinhas no apartamento. Percebia, sentia ela muito feliz. Mas só que apareceu a oportunidade dela ser transferida para uma cidade que se chama Carandaí. Uhum. Essa cidade, essa cidade, ela fica a 30 quilômetros da cidade de Barbacena. E ela Sim. falou assim com a minha esposa: "Ô, mãe, eu vou mais para perto, que fica melhor para mim concentrar nos estudos, que eu quero ser delegada, e também fica mais perto de vocês." Eu confesso para vocês que eu estava sentindo feliz ela em Belo Horizonte. Para mim, se ela ficasse em Belo Horizonte, eu estaria feliz. Porque eu Sim. sempre estava, sempre, todo final de semana, eu buscava ela ou na rodoviária, ou às vezes até em Belo Horizonte. Eu estava feliz vendo ela em Belo Horizonte. Mas ela que escolheu vir para o Canadá, eu não poderia impedir, ela que era policial, eu não poderia, eu não sou policial, eu sou outra função, então eu não poderia intervir ali. Mas, quando ela. Carandaí, senhor Aldair, esse local para onde Rafaela foi é o quê? É uma cidade de interior? É um local mais afastado, como vamos dizer, uma zona rural? Como seria para a gente poder descrever para as pessoas que vão nos assistir? Não, é interior, mas é uma cidade bem evoluída, uns 30 mil habitantes, bem Sim, desenvolvida, sim. só que ela está nas margens da BR-040, onde Ah, flui sim, as margens, sim, ela fica próxima a Barbacena, fica próxima a Conselheiro Lafayette, é uma cidade rica, tem muita produção agrícola, entendeu? É uma cidade, rola um capital muito bom, é uma cidade rica, entendeu? Tem esse tanto de habitantes, mas é rica. Mas quando ela disse para mim que nessa cidade ela ia trabalhar com 20 homens, eu fiquei receoso. Eu, como um uhum, homem, pai dela, porque eu sei o que a cabeça de um homem, como funciona, principalmente 20 homens. Eu sou sim. marinheiro, eu sei como funciona, os pensamentos, tudo. Mas ela, sabe, confiei que ela pudesse estar tranquilo, mas infelizmente todo o meu pressentimento não estava enganado. A partir do momento que, naquele janeiro de 2022, quando ela foi para essa cidade, que ela foi transferida e começou a trabalhar, a partir daí já percebi que ela já não estava tão feliz quanto antes, porque ela recebeu uma E ela proderagem. relatava, senhor Não, Aldair, nos primeiros momentos, ela relatava ao senhor, à sua esposa ou à irmã essas questões ou não? não, Ela momento algum ela ocultou mostrou. por um tempo? É porque, a princípio, assim que ela foi, os assédios começaram, a proderagem. Sim. Eles começaram. Aí nessa proderagem, se sobressaiu um policial. Esse policial que deu a cantada, que fez o assédio sexual. Uhum. Aí, mas você já tinha passado uns 3, 4 meses de convívio, né, lá, né, num período na delegacia. Aí, quando esse policial fez o assédio sexual, ela fez o certo, ela denunciou, e Sim, denunciando, ela estava pedindo ajuda, ou seja, já começou a pedir ajuda e socorro. Ela denunciou ao delegado, que é o seu superior, o que ela deveria fazer. Só que o sim, delegado, só que o delegado, por sua vez, ele não agiu como um superior, como, eu vou usar esse termo, como capitão daquela tripulação. Ele foi parcial.
ele colocou a minha filha com um policial numa sala e falou: vocês se viram, se entendam aí dentro. Não é assim que funciona. A partir do momento que uma mulher recebe um assédio sexual, uma prostituição sexual, você já fica completamente abatida. Não era Sim. assim que ele deveria fazer. Ele deveria afastar os dois, não poder. E ele, para piorar, ele colocou o policial numa mesa na frente dela. Foi um E aquele constrangimento, né, um constrangimento. a partir daí, e aí ela já começou a autoestima dela baixar, ela não comentava nada com a gente, e nesse período ela confiou numa amiga para poder desabafar. Ela Uhum. desabafava com essa amiga e com os colegas de trabalho, alguns deles. E a partir daí, o delegado começou a fazer um assédio moral vertical muito forte para cima dela, porque ela denunciou. Ele Sim. denunciou para ele, ela fez a denúncia, pediu ajuda. Ele começou a fazer um assédio moral vertical para cima dela e todos os colegas acompanhou ele. E começou a fazer um assédio moral horizontal para cima dela e discriminação de gênero. Ela se sentiu acuada, foi se sentindo acuada e não pediu ajuda, assim, externamente. Pediu essa amiga, falando para essa amiga, já estava pedindo ajuda. Ela E algum, sofreu uma pressão constante, não é, senhora Odair? Desde que ia para o trabalho até sair, era aquela pressão, né? a partir do momento que aconteceu o assédio sexual, a partir daí a pressão foi intensa. Foi intensa. Só que naquele ano, nesse período, ela já começou a apresentar alguns gatilhos, só que a gente não percebia nada com a gente, comigo, com a minha esposa, com a minha irmã, com a minha filha Carol, não deixava a gente perceber. E também aquele ano, tivemos aquela Copa do Mundo e aquela eleição tudo conturbada, que ela mascarou um pouco ali. Ficou Sim. um pouco assim, camuflada ali. Mas quando virou o ano, que um amigo dela, que era policial, que era escrivão de polícia, que já estava sofrendo depressão também, que ela foi lá para ajudar esse policial, e eles optaram, ela optou, falou assim, eu vou tentar ficar, ou esse amigo afastou, também já estava muito debilitado, ela pensou que fosse resistir sozinha. Mas aí, esse policial afastou e tiraram a arma dele. Da minha filha não tiraram a arma, mas a minha filha já estava apresentando gatilhos. Eles não tomaram essa providência, que ela já tinha pedido, nesse período de final de 2022, pedido ajuda à mulher do delegado, que ela já estava sofrendo um problema psicológico. Então, muita gente já estava sabendo. Aí, quando virou o ano, que veio para janeiro de 2023, ela viu que não ia aguentar a pressão. Só que ela começou a pedir transferência para ele. Aí que ele intensificou a pressão em cima dela. Os assédios passaram a ser uma opressão. Tem um dado Uhum. momento que a gente tem um áudio lá dela assim, eu acredito que ele devia estar em pé, ela sentada, ali pela voz dela já parecia que ela já estava se sentindo abatida. E ele pressionando ela, falando: bom, você está pedindo ajuda a outras pessoas para ser transferido, você tem que falar comigo, você não pode falar direto com essas pessoas. Me parece que ela estava pedindo ajuda a um outro delegado, delegado Maurício, quase que esse delegado salva ela. As pressões foram É, aumentando, senhora Aldair, o episódio do assédio sexual foi apenas um fato ou foi uma sucessão de fatos? foram, teve aquele fato daquelas palavras, né? E foram Sim, uma sucessão de constrangimento por parte dele, assim, tipo cantar. Ela tem relatos dela que ele ficava olhando, depois dela ter denunciado, ele continuou a insistir porque, igual eu falei, o delegado pôs ele na mesa na frente, aí ele, entendeu? O simples olhar dele já era uma insinuação, já era um assédio, um sim. constrangimento. Aí, senhor Odair, estamos em 2023, né? Isso. E a pressão aumenta, a autoestima abaixa, Basta. e como essa tragédia, infelizmente, essa situação impactante ocorreu? O que Então, ocorreu nesse dia, como vocês, receberam essa notícia e todo o caminhar até a passagem, né, o passamento da Rafaela. só para complementar, por exemplo, aí em Exato. janeiro começou os assédios, aumentar por parte dele, a discriminação de gênero dos colegas também, e ela não tinha paz para trabalhar, sempre uma discriminação muito forte, aí foi intensificando janeiro, fevereiro, ela sofrendo naquela situação, as coisas foram aumentando, ela já começou a apresentar gatilhos no trabalho. Esse Sim. gatilho era a autodefesa dela. A autodefesa já começou a dar crises. Essas crises já era para eles tomarem providência, tirar a arma dela, eles teriam que ter tirado a arma dela.
Ela já gritava, ela já estava completamente fora de si, ela já não tinha controle emocional da mente. Uma policial, eles teriam que ter visto isso. Eles teriam que ter Sim. encaminhado para a corregedoria, ou desligado, ou alguma coisa eles teriam que fazer nesse sentido. Uma pessoa com a arma, entendeu a situação? E ela já apresentava gatilhos, e quando ela dava gatilhos na delegacia, nunca chegava ao conhecimento dos pais, que a gente não sabia de nada. Chegava ao conhecimento dessa amiga, que já sabia, e essa amiga tentava contornar juntamente com os policiais. Ou seja, é como se fosse um sacrifício que fizeram espiritual em cima da menina. Parece que um ritual espiritual que fizeram, um ritual macabro. Um grupo de pessoas sabia do sofrimento dela e não deixou vazar. Um E não grupo, talvez, socorreram, né? não socorreu, sabendo de tudo que poderia acontecer, que ela já estava doente mentalmente, já não tinha autoestima, já não tinha mais luz, a vida dela já não tinha, e ela com a arma potente na mão. Parece que queriam que realmente acontecesse. E foram agravando a pressão, aí os gatilhos foram acontecendo no mês de março, muito grave, foram acontecendo no mês de abril, as coisas foram acontecendo, e foram concluindo no mês de maio. Eu costumo dizer, a partir dessa minha procura por justiça para ela, eu aprendi. As pessoas, todas essas pessoas que tiram a vida, vítimas de suicídio, todas elas são semelhantes. Parece que eles querem sugar mesmo, tirar a vida, sugar a alma delas. E o que acontece? Chega num determinado ponto, alguns segundos dessas pessoas, elas caem, como diz o Pai Nosso, não os deixeis cair em tentação, elas caem em tentação, algum tipo de tentação. Elas não vê saída com a gente normalmente vê, eles não vê. Aí se eles estiver com a arma na mão, eles vão usar a arma, se estiver no prédio, eles vão pular do prédio, se estiver no ABR, eles vão pular na frente da carreta, o que tem acontecido frequentemente que a gente vê, e foi o que aconteceu com a minha filha. Ou seja, a polícia foi relapso não ter dado atenção para os pedidos de socorro da minha filha. E nesse período, eu gostaria de ressaltar, nesse mês de abril, ela pediu socorro ao sindicato dos policiais, dos escrivãos. Quer dizer, tinha um tempo hábil para eles poderem socorrer minha filha. Ou seja, um mês, talvez, coisa desse tipo. Se a minha filha denunciou o sindicato teria que lá intervir. Falou, essa moça não pode. Vamos tomar a arma dela, vamos encostar ela, vamos fazer um tratamento, vamos comunicar aos pais. E com a gente, ela agia normalmente. Eu, por exemplo, tenho uma percepção boa, a minha filha, a Carol, tem uma percepção imensa. Nós não percebemos. Essa amiga e as pessoas em volta, por isso que eu digo que tem uma espiritualidade nisso aí. Abafaram da sua forma que eu não fiquei sabendo de nada. De nada. Aí o que aconteceu? Para concluir, para a senhora entender. No Sim. dia 9 de junho de 2023, às 17 horas, peguei minha esposa no trabalho, feliz, dei um beijo nela, segui. Falei, Zoraide, cadê a Rafinha? Não, está em casa. Na sexta-feira, no dia 9 de junho. Aí segui para casa, feliz que a minha filha estava em casa. Aí cheguei em casa, minha filha ainda não tinha chegado, estava na casa das colegas, né? Tudo bem. Aí descansei, estou descansando por volta de 6, 7 horas da noite, escutei a minha filha chegar, Rafaela, conversando com a minha esposa, conversou normal, mãe, faz um Toddy para mim, faz uma pipoca, foi assim. A minha esposa fez o Toddy para ela, fez a pipoca para ela. Eu fiquei feliz, escutei a minha filha conversando com a minha esposa, eu estava feliz. Quando foi por volta de 8, mais ou menos por 8 horas, 8h30 mais ou menos, escuto um estampido, pá! Escutei aquele estampido, eu já pulei, já fui direto ao quarto dela. Cheguei naquele quarto, já me deparei com a minha filha com o cérebro estourado. Pus a mão, o cérebro escorrendo, aquele barulho de cachoeiro, aquele cheiro de pólvora. Ali eu já vi que a minha filha já não estava morta. Aí eu chamei a minha esposa no desespero total, pedindo clemência para Nossa Senhora Aparecida, para ajudar e tudo. Aquele desespero. Naquele momento, eu ajoelhei e concentrei em Deus. Falei, Deus, me dá uma resposta do que aconteceu com a minha filha. Minha filha estava feliz na polícia. A minha filha chegou há poucos instantes feliz, conversando com a minha esposa. Me dá um sinal, me dá um sinal para me poder. Eu aqui ajudar minha filha aí. Que um pai fica desesperado. Ele quer ir aonde a filha foi para salvar, para ajudar ela. De alguma forma, pedir a Deus isso. Concentrei em Deus. A partir desse momento foi muito triste. Que foram chegando policiais, civil, os militares, mas os policiais civil começaram a me pressionar. Mas não era para saber para saber se eu sabia alguma coisa que a minha filha tinha falado para mim.
o senhor tinha algum segredo, alguma coisa assim, que ela tinha desabafado algum segredo para mim. Eu não sabia de nada, eu estava concentrado em Deus, eu não queria saber eu queria saber que Deus me desse uma resposta que pudesse ter acontecido com a minha filha, porque até então, uma tragédia daquela, concentrei em Deus, os policiais pressionando. Assim que fizeram todo o trabalho deles, veio aquela padiola, pegou ela, falou assim, agora eu, como pai, tenho que levantar e comprar túmulo, preparar o enterro da minha filha. A minha esposa não tinha nem condição estava completamente destruída. Eu, como pai, teria que seguir. Segui, levantei, ergui, fui, isso era uma meia-noite, 1 hora, fui, comprei o túmulo para minha filha, preparei tudo e concentrando em Deus. Deus, só vai me dar uma resposta que aconteceu com a minha filha, meu Deus. Só vai me dar um sinal, porque eu queria salvar minha filha. Naquele momento, parece que eu já tinha viajado no Vale da Sombra, eu já não estava no meu corpo. Eu estava procurando a saída. E fui, concentrei. No outro dia, no necrotério, esperando o corpo da minha filha chegar, que eu queria ver minha filha pessoalmente ali, assim que saiu do necrotério, esperando os policiais vierem em volta de mim, todos os policiais da cidade onde ela trabalhava, querendo saber se eu sabia aquela pressão, e não sei o que, a sua filha te falou alguma coisa, falou, minha filha não falou nada, eu não sei de nada, o que aconteceu com minha filha, aquela pressão. Aí assim que o corpo chegou lá no necrotério, lá para preparar, eu entrei no necrotério, veio um policial também me acompanhando, eu queria ver minha filha, beijar minha filha, apertar os pezinhos, a mãozinha da minha filha, despedir dela ali naquele momento. Bom, aí fizeram aquela pressão. Aí, num dia, assim que foi preparado para o enterro, eu me isolei, que eu me isolei para me concentrar em Deus. Eu concentrado em Deus, aconteceu uma coisa impactante, não tem explicação aquilo. Eu sentado assim um pouco distante, que o corpo ainda não tinha chegado aonde ia ser velado. Eu esperando o corpo chegar e distante, assim pensativo, concentrado em Deus para saber. Um homem sentou do meu lado, parece um andarilho, uma pessoa em condição de rua, né? Sentou, eu não conhecia, sentou do meu lado assim no passeio e falou: escuta, tá vendo lá que grito lá no. Eu, assim, tá vendo? A pessoa gritando, pedindo. Parece que esse cara estava escutando a minha filha, onde não sei. Parece que eu fui num outro mundo. Eu queria salvar ela. Essa pessoa, de repente, o cara foi embora. Aí eu fiquei mais concentrado em Deus. Deus, me dá uma resposta que aconteceu com a minha filha. Eu tinha que ir lá ajudar ela, aonde ela estivesse. Concentrei em Deus. Aí quando eu cheguei, enterramos minha filha, abraçado com a minha esposa, na sala, na cozinha, na porta da cozinha, parece que saiu uma coisa de mim assim, seguindo para o céu, uma coisa impressionante. Firmei em Deus no sábado, firmei em Deus no domingo, mas na segunda-feira minha vida tinha que continuar. Eu tinha que erguer e continuar. Eu tenho oficina, estava na minha oficina na segunda-feira, ou seja, no terceiro dia. Estava na minha oficina e recebo um telefonema. Divino, você não está vendo nas redes sociais, na imprensa, está noticiando que a sua filha tirou a própria vida, mas ela sofreu um assédio moral, vindo de um assédio sexual muito forte dos seus colegas de trabalho, e não tirando a arma dela, foi como se tivesse induzido ela ao suicídio. Aí eu ajoelhei e falei, Deus, o Senhor me deu a resposta de forma que eu posso lutar pela minha filha. Aí é a partir daí, senhor Aldair, que o senhor começa essa trajetória de investigação. Correto. Aí, a partir daí, que Deus me deu esse sinal, que eu peguei um cartaz e pedindo justiça, esse cartaz tomou, o Brasil todo acompanhou, e que a partir daí fizeram audiência pública, né, na Assembleia do Brasil de Minas. Essa audiência pública teve repercussão nacional, e foi nessa audiência pública que começaram a ideia de fazer a Lei Rafael Drummond de combate ao assédio. Então, as coisas foram acontecendo, e a gente trabalhando, a advogada trabalhando para poder, na corregedoria, para poder, e eu lutando por justiça e procurando os meios da corregedoria que fosse de Belo Horizonte, não pudesse ser aqui de Barbacena por causa da parcialidade, e lutando por tudo isso, fui seguindo e fui entendendo como que funcionava. Aí eu posso seguir, a senhora quer fazer mais alguma pergunta? Não, aí o que eu quero saber do senhor é aonde surge o Instituto Rafaela Drummond? Como o senhor teve essa ideia e como isso veio para o senhor e quais são as parcerias que abraçaram a história da Rafaela para que esse instituto se consolidasse como está, né, consolidado, ajudando milhares de mulheres no Brasil inteiro. A pergunta da senhora é bem pertinente. Na verdade, a senhora há de convir comigo, o Instituto já, assim que eu fui a Deus e falei, Deus, obrigado por o senhor ter
me dado o sinal. Aí, sem eu perceber, sem eu saber, o Instituto já nasceu. Que a partir deste momento que eu saí com esse cartaz, pedindo socorro aqui, e essa minha voz de justiça começou a correr o Brasil, a partir daí muitas mulheres começaram a entrar em contato através do Instagram, descobriram o meu WhatsApp, relatando o fato que tinha acontecido com elas, vários pedidos de ajuda, outras contando que o que aconteceu com a minha filha salvou a vida delas, ressignificou a vida delas, que elas viram que tinha luz no fundo do túnel. Então, várias mulheres. Foi a partir daí, as coisas foram acontecendo, que teve uma passeata com um impacto muito forte na minha cidade, que foi aí que eu encontrei um homem bom de coração, e eu pedi para ele me ajudar a fazer o instituto, a minuta do instituto, ele se prontificou. A partir daí as coisas foram surgindo, e aí depois teve a audiência pública que iniciou a Lei Rafael Drummond, e eu gostaria de completar, para a senhora entender. Sim. Aí eu fui sempre acompanhando o trabalho da advogada, só que a advogada não era uma criminalista, ela era da área civil, ela estava ali mais para aparecer nas redes sociais. E aí, quando eu percebi que ela era assim, eu não tinha conhecimento. Quando eu percebi, eu falei com a minha filha, Carol, Carol, a gente vai ter que tirar essa advogada. A minha esposa já estava, minha esposa não estava bem, não podia falar isso com ela. Aí, nesse momento, já não adiantava mais, porque a corregedoria já tinha feito o trabalho dela sem pressão, sem ter. A advogada deveria ter levado. Tinha várias provas do assédio sexual. A corregedoria trabalhou baseado nos depoimentos dessa amiga. Essa amiga fez depoimentos falsos. Essa amiga entendeu? A corregedoria trabalhou. Ela desabafava, né? O qual a Rafaela, então, desabafava. Né? Então, mas ela veio de falar sobre os assédios, ela falou de outras coisas que não tinha nada a ver com o que aconteceu. Ela foi coagida, talvez, não sei. E aí, quando eu percebi que já não estava, aí quando eu dispensei o trabalho da advogada e resolvi, já estava no final, ou seja, o Ministério Público já tinha, a Corregedoria mandou para o Ministério Público, já ia sair a sentença. O Ministério Público já ia mandar para Carandaí para poder. Aí, nesse período, quando foi para Carandaí, alguns colegas meus advogados falaram assim, não vai lá nessa audiência de custódia, não, você pode sair de lá preso, porque vai ser constrangedor, você vai ver o delegado lá, você está sem advogado. Eu falei assim, mas eu não tenho medo, eu vou. E fui com Deus. Nesse momento, quando eu fui nesse cartório na cidade de Carandaí, nesse fórum, né? Isso. Aí, quando eu percebi, esse fórum ele tem uma escada, talvez uns 10 metros, assim, bem. Eu estava lá no alto da escada, me chegou esse delegado que cometeu todas essas atrocidades na mente da minha filha. Eu vi ele vindo subindo assim, ele com o advogado dele, e lá dentro já estava a juíza, a promotora, tudo. Eu fiquei assim, eu encarei nos olhos dele. Ele subindo, né? E eu encarei nos olhos dele. A senhora acredita que eu não tive ódio, não tenho raiva. Eu vi nos olhos dele, no fundo dos olhos deles, um fiapinho de luz. Ou seja, parece que se ele pudesse, ele teria feito diferente. Foi isso que me pareceu. Um arrependimento, talvez. Talvez eu vi nele, apesar de todos os históricos dele, eu não estou aqui para julgar outros históricos, que não seja da minha filha. Apesar de outras histórias, naquele instante eu vi um fiapo de luz no fundo dos olhos deles. O meu olhar com dele nós foi cruzando, eu fui todo momento algum ele, igual a gente vê aí, eles ironizando, não. Houve assim uma certa, parece um certo fiapo de arrependimento. Foi naquele momento, mas eu vi. Bom, seguimos. Aí, quando chegou na hora da audiência de custódia, ele entrou para dentro com o advogado, a esposa dele estava com ele, sentou. Aí a juíza falou: o senhor quer acompanhar? Ele falou: quero acompanhar. Aí ela me pôs sentado numa cadeira do lado da esposa dele e o delegado ficou uns 2 metros de distância de mim, com o advogado dele. Senhora Cristina, eu sofri um assédio dentro desse coisa que a senhora não faz ideia. Dentro do ambiente ali, naquele momento. Eu sofri um assédio, mas não foi do delegado que acabou com a mente da minha filha. Foi da juíza e do promotor. Assim que a juíza falava a sentença, como que você quer pagar, seu delegado? R$2.000? Foi R$2.000 a sentença do delegado. R$2.000 só pode pagar de quantas vezes eu quiser, vai doar esse dinheiro para
já brincando com ele, brincando com o delegado constrangido, eu percebi que o delegado ficava constrangido. O advogado não, todo serereco, o delegado, como se estivesse comemorando aquela sentença. Praticamente eles marcaram um churrasco na minha frente. Aí eu percebi ali, eu quero deixar bem claro aqui, a partir daquele momento, eu senti minha filha chorando, eu pus minha mão no peito, filho, seu pai está aqui. Fica tranquilo, nós estamos com Deus. A partir daquele momento, daqueles assédios, daquele promotor e daquela juíza, eu percebi que a minha luta tinha que ser no plano espiritual. Não poderia ser no plano do homem. O plano do homem é aquilo ali, o que aconteceu no plano do homem não ia dar os resultados. A partir dali, o que eu fiz? Eu não sabia o que é espiritualidade, eu confesso para vocês, mas eu sabia que tinha que ser no plano espiritual. A partir daquele momento, eu muito constrangido, muito triste, procurei assim me espiritualizar. Eu sabia que o Instituto estava caminhando, ainda não tinha sido criado o Instituto. Sim. Aí procurei ir nas coisas sociais para me aprender, me preparei, me capacitar. Aí, o que é a espiritualidade? A minha luta espiritual aconteceu. Fundamos o Instituto Rafael Drummond, já começou a ter assim, dimensões espirituais, ajudando várias pessoas. Me capacitei agente da Pastoral da Saúde e passei a participar de várias organizações de ajuda de pessoas, tudo através da espiritualidade. Ou seja, as coisas foram fluindo, fomos ajudando pessoas, e a conclusão, quando chegou no final de 2024, o deputado fecharam todo aquele trabalho da lei Rafael Drummond. Aí aprovaram a lei por todos os deputados da Assembleia de Minas, os 77 foram a favor, independente se é de esquerda ou de direita, todos foram a favor da lei contra o assédio. E aprovaram unanimemente essa lei, Rafael. E em seguida, o governador de Minas sancionou. Ou seja, eu quero dizer para a senhora, isso não é uma vitória espiritual? Não é tudo isso. E, senhor Aldair, hoje, olhando para todo esse relato que o senhor conta, infelizmente é uma história triste, mas eu vi um vídeo do senhor, dentre vários, que me marcou muito, que o senhor diz que a sua filha ele deixou um legado, né? Esse legado está sendo construído através do senhor. É uma história triste, mas que está alcançando e mudando e salvando milhares de vidas. Como está a sua esposa hoje? Como está a mãe da Rafaela hoje? Olha, destruída. De coração, eu acabei de estar em casa lá, ela não aguenta. Se eu e minha filha Carol, nós descuidarmos, nós perdemos ela. Ela não tem, tadinha, ela não tem, porque não. Eu vou ser franco para a senhora, com toda a experiência que eu passei a ter de outros relatos, de outras mães que perderam os filhos vítimas de suicídio, é uma destruição muito grande, porque o autoextermínio, as vítimas de suicídio causam. O que nós passamos? Eu posso falar de mim, eu acredito que seja assim. A gente fica como marginalizado. A gente é praticamente visto, de uma certa forma, como mendigo, como leprosos. As pessoas não falam para você, mas a gente percebe no olhar delas, às vezes, alguns gestos, na própria família. Então, a autoestima baixa. A minha esposa está muito, mas muito debilitada. E a gente tem que ter muito cuidado. Eu e minha filha Carol, graças a Deus, a minha filha Carol é muito, muito preparada e a gente tem consciência sobre isso. Porque qualquer deslize, qualquer gatilho, ela pode tomar uma atitude, tipo pular na frente num carro, uma coisa assim, coisa pior, remédio, entendeu? Então, o cuidado é intenso. Hoje o senhor reside em Barbacena e o Instituto também está localizado na mesma cidade. Isso, e o Instituto, eu mesmo que patrocino, não tenho ajuda de ninguém, de poder público, muito pelo contrário, até dificulta se for preciso. Ele é todo registrado, todo legalizado, e as ações que eu tenho feito, todo com meu recurso, e a esperança é que algum empresário possa ver o nosso trabalho, que nós temos uma equipe muito boa, e possa reconhecer o Instituto, porque de emenda parlamentar não vai ser fácil, eles têm dificultado muito, mesmo você tendo os documentos, eles inventam sempre uma pele em casca de ovo, entendeu?
um pelo em casca de ovo. Então, eu já perdi a esperança de emenda parlamentar, tanto de vereador como de deputados, já sei que não vão ter. Eu gasto em média aí 5, 6 mil do meu próprio recurso, graças a Deus não me falta, para bancar os advogados, as psicólogas, que têm ajudado muito, têm feito preços sociais. A senhora não imagina quantas vidas nós temos salvado, do Quais são Brasil as inteiro. principais atividades, senhor Aldair, que são desenvolvidas ali no Instituto e quais são realmente os braços que ajudam aí nesse grande elo ao senhor a sustentar viva e preservada a história de Rafaela? Eu vou, basicamente, eu vou explicar para a senhora como que o Instituto age, aonde eu entrei no Instituto, aonde é a minha função e como que ele age. É como, por exemplo, eu me identifico como o resgatador de almas. É como, por exemplo, um bombeiro vê uma pessoa afogada, né? Ele vai afogando, né? Ele entra no mar ou no rio, onde for, e vai lá e salva aquela pessoa e traz ela para a margem. A partir do momento que o bombeiro entrega aquela pessoa na margem, ele já não age mais ali. Aí vem os especialistas, que são os médicos, são as enfermeiras. No meu caso, essas pessoas entram em contato comigo, eu as escuto, e eu as escuto, elas desabafam, e sentem confiança em mim por ser pai da Rafaela. Assim que elas desabafam, por exemplo, que eu percebo que é atendimento psicológico, se for um caso muito grave, que a pessoa estiver no ponto que a minha filha estava, eu já sei para onde eu encaminho. Eu encaminho para um terapeuta de minha confiança, que tem uma experiência de vida muito forte. Ele consegue tirar essa pessoa dessa intenção de ter a vida. Isso já aconteceu várias vezes. E quando é um outro caso que precisa, assim, a pessoa quer um atendimento psicológico, nós temos duas psicólogas. Uma psicóloga que atende em grupo, aí essas mulheres vão para o grupo, ou se não, atendimento individual. E muitos deles também vêm pedindo atendimento jurídico. Nós temos um advogado muito competente da cidade de Belo Horizonte, e eu passo para ele faz o atendimento, que quem faz o atendimento são os profissionais. Como eu disse, eu Sim, passo o acolhimento. sim, Então, é dessa forma, a gente age assim. Nós somos uma equipe temos a secretária, temos o psicólogo, o terapeuta, temos a psicóloga, e eu aprendi, nós temos uma psicóloga, ela é especializada em palestras. Então, ela fica mais focada em palestras e divulgação, que vai eu e ela juntos, entendeu? Então, eu sim, subdividi. E tem a outra psicóloga que ela é muito, a expertise dela é para atendimento em grupo, e o advogado também, além de fazer os atendimentos jurídicos, também é como se fosse um psicólogo. Um advogado hoje ele também é como se fosse um psicólogo. Entendeu? Ele também consegue, também essas pessoas, nesse momento de sofrimento, salvá-las. Então, basicamente, só entendeu? É como se fosse um bombeiro que leva para o SAMU, entendeu? Nós trabalhamos assim. E tudo com recurso. Eu aprendi que, eu acredito que não vai ser muito difícil assim, para o Instituto sobreviver, porque não precisa de muito recurso. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que vai ter vida útil, porque até onde eu vou chegar? Eu tenho 64 anos. Até onde eu vou conseguir com o meu recurso, tendo que dificilmente a ajuda parlamentar não vai vir? Eu estou falando porque eu estou falando porque eu tenho propriedade. Eu convivo sim, dentro da Assembleia Legislativa de Minas, eu sim, convivo dentro da Câmara dos Vereadores em Barbacena, eu estive dentro do Congresso Nacional mês passado, eu vi como que está funcionando essas verbas. Então, elas não chegam, elas chegam em instituto que eles conseguem controlar. Aqueles que eles não conseguem controlar, eles não repassam fácil. Então, eles não vão controlar o instituto meu, que é uma coisa de Deus, uma coisa abençoada, vindo de uma tragédia da minha filha. sim. Então, os movimentos meus é para ver se alguma empresa consiga achar que o instituto, patrocinar o instituto. Iniciativa privada, eu penso assim. Sim. Hoje, senhor Aldair, já se fazem o quê? 2 anos dessa despedida, né, de Rafaela. O senhor, em algum momento, quando está na sua casa, que está no seu descanso, o senhor se sente um pouco reconfortado por essa trajetória de tantas batalhas que o senhor vem vencendo, primeiro para que a justiça seja feita e a história da sua filha nunca se apague. Em seguida, por esse instituto que alcança tantas pessoas e
que transformou, né, a vida do senhor. Eu acredito que nunca, em todos esses 64 anos que o senhor viveu e ainda viverá muitos anos, se Deus quiser, o senhor pensou que passaria por essa situação, pela iniciativa que o senhor teve em, diante da dor, criar esse instituto. O De Frente com a Verdade também foi criado no momento de dor. Foi quando eu comecei a ser assediada, tentaram me calar nas redes sociais e eu vim para cá, para as câmeras. E não aceitei, denunciei e tomei as providências que são necessárias. O senhor sente um alento, um reconforto, uma vontade de continuar plantando cada vez mais para que isso tenha um alcance além do que a gente possa imaginar nesse momento, ou seja, alcance o impossível, porque para Deus nada é impossível. Então, a saudade eu tenho muito. Eu choro todo dia, não vou negar. Saudade. O dia para mim é muito triste, que eu saio com o carro, eu lembro dela do meu lado, lembro dela, ô pai, vamos ali, entendeu? A saudade é imensa. Mas eu tenho certeza de afirmar para vocês, certeza. Ela está em um outro plano espiritual. Nós somos aqui de passagem, todos nós. Nós somos passageiros aqui. Nós não somos efetivos. E eu tenho certeza, eu digo para vocês, a Rafaela não é uma ex-policial civil do estado de Minas. A Rafaela é uma policial civil serva de Deus. Hoje, ela continua sendo policial no plano espiritual que ela está, porque essa era a vocação, esse era o sonho dela em ser policial. Então, é assim que eu penso dessa forma. O que nós somos aqui hoje, o que você em vida, ecoa na eternidade. Sim. Essa é a verdade. Então, se você é um médico pediatra, um médico psiquiatra, ele estudou tantos anos, ele não vai morrer e acabar aquilo, acabou que não. Eu acredito que tem sequência, existe outros planos, outras. Não é vazio. Eu tenho certeza que ela está em algum plano e assim, por isso me conforta dessa forma. Existe uma passagem seguinte. Lembra que eu falei para vocês que eu procurei me capacitar? Sim. Eu estava fazendo atendimento da Agenda Pastoral da Saúde, só sabe qual a função da Agenda Pastoral da Saúde, né? É ir nas casas das pessoas simples que estão acamadas. E lá a gente leva oração. Oração do Pai Nosso, onde é possível a oração Nossa Senhora Aparecida, e a oração do São Camilo e Léus. Então, num dado momento, tinha a missa numa cidade pequenininha, eu perguntei ao padre, eu perguntou ao padre ali na sacristia, ali em cima no altar. Aí ele vai ter que me responder ali. Aí acabou a missa, e era de noite, estava até chovendo. Falei, padre, me explica aqui. A minha filha cometeu o que o senhor sabe, né? E eu queria dizer para o senhor pode dizer que a minha filha é serva de Deus, nas minhas palavras? Aí ele parou, claro que você pode dizer, porque a sua filha fez o que fez, mas ela pediu ajuda a muitas pessoas. O fato dela pedir ajuda e ninguém a ajudá-la, ela sofreu. Isso para Deus é muito, porque ela pediu socorro, ela deu um grito de socorro, ninguém a socorreu. Então você pode falar que a sua filha é uma serva de Deus. Então, isso tudo, e as coisas que têm acontecido, as pessoas que nós temos conseguido ajudar, que tem significado na vida delas, dessas pessoas, significa que a minha filha deixou legado. Ela completou. E quantas pessoas passam nessa terra, completam o ciclo que não deixa legado? São, você entende? Parece que ela deixou a missão e eu tive essa oportunidade de pegar esse legado, essa missão dela e estar em prática, concluindo e ajudando o próximo. E quando eu atendo essas pessoas, eu sinto ela me pedindo, pai, ajuda ela, pai, ajuda essa pessoa, ajuda essa mulher. Eu sinto ela me ajudando, eu vou com empenho, com isso para mim, o foco do Instituto, para mim, é atendimento. Eu quero reforçar mais nesse atendimento. É isso que me conforta, é isso que eu vejo a minha filha nessas pessoas que eu consigo ajudar. E o senhor acha, senhor Aldair, que depois de tudo isso que aconteceu, desse impacto, né, o senhor ainda é a favor que a pessoa denuncie, mesmo com toda a situação do judiciário, como o senhor colocou, que ali naquele momento, estando no espaço com autoridades do judiciário, o senhor foi constrangido, o senhor foi calado, silenciado de alguma forma. O senhor acha que ainda vale a pena, porque também é uma tarefa árdua, né? Quando a gente denuncia, a gente passa a ser alvo das consequências, né?
Eu passo por isso nesse momento. Parece que, como o senhor falou desde o início da nossa conversa, né? Eu também sou uma pessoa espiritualizada, também procurei me capacitar. Eu encontrei esse espaço aqui, onde o senhor está me vendo, foi uma obra de Deus. Eu que construí esse projeto sozinha. Nós começamos no dia 5 de abril e estamos agora finalizando, e ano que vem fazemos 1 ano no ar, sempre trazendo informações para a sociedade, né? Não só de Friburgo, mas para todos que vão nos assistir lá pelo nosso canal no YouTube. E eu hoje, essa entrevista, eu estar conhecendo o senhor nesse momento online, mas assim como eu vou conhecer Rubiane Creus, que é uma amiga que o senhor conheceu do Paraná, Curitiba. A gente não se conhece, a gente se conheceu online, assim como eu conheci o senhor, mas eu prometi que ano que vem, fazendo 1 ano de programa, eu vou visitar os meus convidados, e eu gostaria de ter a honra de conhecê-lo pessoalmente. Hoje, exatamente, eu passei algumas horas antes pela minha primeira audiência com a minha assediadora, né, com o meu algoz, e nós estamos aqui falando desse tema. É como se eu sentisse aqui, com todo respeito ao senhor, a presença da Rafaela impulsionando para que isso chegue a várias pessoas que estão passando por essa situação e não conseguem denunciar, não conseguem falar, têm medo, sentem-se impedidas, ou pela questão mesmo física, porque adoece o nosso físico, adoece a nossa mente. Nem todo mundo é uma fortaleza, né, senhora Aldair? Muitas pessoas não são reativas às coisas ruins que acontecem a elas, cada um tem o seu jeito e sua personalidade. Então, eu acho que realmente essa noite de hoje vai ficar, eu não vou dizer ao senhor marcada, mas vai ficar guardada no meu coração com muito carinho, e no que depender do meu espaço e do alcance, Rafaela e a história dela nunca será esquecida. Aqui eu tive uma recepção muito positiva. Eu moro numa cidade de 225.000 habitantes. Nova Friburgo também é uma cidade rica, é uma cidade de um empresariado muito potente, que era na área da moda íntima, mas também na área de alimentos, né, supermercados, farmácias, enfim. E quantas pessoas atrás desses balcões de comércio, ou até mesmo no serviço público como eu, vão se espelhar nessa trajetória vitoriosa do senhor? O senhor conseguiu, através da dor, transformar algo, um legado, uma marca, para que Rafaela seja sempre lembrada. Não tem como a gente ouvir a história dela, ou ver através de vídeos, como eu vi na rede social, e não se impactar, e refletir, e agradecer a Deus, porque hoje o senhor está aí, está do outro lado da tela, e eu estou aqui, estamos vivos, temos voz, temos sangue nas veias e podemos falar, acolher outras pessoas, né? Então, eu quero, assim, senhor Aldair, que o senhor receba daqui, da minha cidade, um abraço, um agradecimento por tanta informação. Eu vou deixar a finalização para o senhor. Quero que o senhor, na finalização, cite o Instagram do Instituto, cite as redes sociais, para que as pessoas possam estar lhe seguindo. E também, nessa finalização, diga quais são os próximos avanços que o senhor pretende alçar com a história da sua filha, Rafaela Drummond. A palavra é sua. Como a senhora disse, eu aconselho a pessoa a denunciar, tem que denunciar. Porque o assediador, ele é implacável, ele não vai desistir da vítima. Então, eu gostaria de salientar, nós temos que olhar o assediador, que ele está em nossa volta, são muitos, que ele consegue ter colegas, consegue ter adeptos a ele. Eu costumo dizer que ele é um psicopata de alma, ele quer a alma da pessoa. E ele já nasce assim, e ele percebe, ele escolhe as suas vítimas, as pessoas sensíveis, né, que têm uma aura positiva, é isso que eles querem. Eles querem sugar a alma da pessoa. Temos que olhar, temos que trabalhar na espiritualidade para combatermos o assediador, porque essas pessoas que eu faço acolhimento, assim como a minha filha também, elas ficam completamente destruídas. Quando elas não tiram a própria vida, elas ficam o resto da vida destruídas,
dependente de remédio, sem condição nenhuma. Então, eu acho que a gente tem que denunciar, as pessoas que estão sofrendo têm que denunciar, procurar ajuda. Hoje tem vários canais de ajuda, e nós temos que formar conceitos sobre o assédio, porque o assédio não é só, por exemplo, moral, sexual, ele está imbuído em tudo. A mulher que sofre a violência doméstica, ela vai sofrer o assédio consecutivamente. O assediador, aquele marido machista ali, ele vai destruir ela através do assédio, tirando ela, abaixando a autoestima dela, em vários sentidos. Então, eu acho que o assediador, o assédio moral, é um tema que tem que ser revisto, porque ele não é espiritual o assediador, viu? É uma coisa maligna. Eu costumo dizer e costumo comparar o que aconteceu com a minha filha e acontece com essas pessoas, é como um filme que tem aí, o Jack Nicholson fez num hotel lá, eu acho que é Iluminado. Aí tem o segundo filme, que eu acho que me parece o Escolhido, uma coisa desse tipo. Que é o segundo filme que está incluído nisso tudo que eu estou dizendo. Eles querem sugar a alma da pessoa. O assediador, talvez o assediador no futuro próximo, do jeito que nós estamos vendo, ele vai ser considerado um pedófilo, pior do que um pedófilo, pior do que um psicopata mesmo, porque a finalidade dele é espiritual, é sugar mesmo a alma das pessoas. Isso que no futuro a gente vai ver se a luta está caminhando para isso. A luta é espiritual nesse plano. Estão matando pessoas. É isso que eu digo. Tem que denunciar, procurar pontos de ajuda. Eu hoje, além de tudo que eu falei para a senhora, nas minhas orações direto a Deus, eu peço, Deus, me capacite como um guerreiro espiritual. Me capacite, Senhor. É isso que eu peço a Ele. E eu pedindo isso a Ele, Ele me fortalece, Ele me dá força e serenidade. Então é isso que eu quero, mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Existem alguns meios de combater o assediador. Às vezes, se conseguir enfrentar, igual a senhora fez, você tem que confrontar o assediador. É um dos métodos, um dos meios. Então, é essas mensagens. E eu gostaria de dizer que o Instituto pode entrar em contato com a gente, é Instituto Rafael Drummond, e também pelo WhatsApp, vai entrar direto conversar comigo. O telefone é o DDD 32 9 98 47 10 55. E para completar, senhora Cristina, com relação à federalização da lei, eu queria saber, o Gol disse para você, eu sempre procuro me capacitar. Eu não vou leigo nas coisas. Eu procurei saber, porque a lei Rafael Drummond, no âmbito estadual, os deputados estaduais são capazes de criá-la, igual foi feito. Por exemplo, um deputado do Rio pode criar uma lei dessa no Rio de Janeiro, de outros estados. Mas eu fiquei sabendo, dentro do Congresso Nacional, que a lei, para federalizar a lei Rafael Drummond, tem que ser o executivo, não pode ser o legislativo, porque é uma lei federal. Aí teria que partir, por exemplo, do nosso presidente, alguém do executivo. Eu queria saber, por exemplo, juízes lá do Conselho Nacional de Justiça, onde eu fiz palestra, eles que eles pertencem ao executivo ali, né? Então, pode sair dali. E também procurei saber, por exemplo, se um deputado federal quiser fazer a lei Rafael Drummond de combate à assédio, aí ela vai ter que. Ela não pode ser para âmbito assim, para funcionário público, aí tem que ser geral, para todos os profissionais. Aí pode um deputado federal fazer a lei, entendeu? Eu queria saber isso tudo. Então, talvez a lei Rafael Drummond não seja muito fácil, porque existe todo esse empecilho. Mas vamos continuar na luta. Sim, e com relação. Ano que vem, senhor Aldair, nós temos eleições, né? Nós temos eleições para deputado federal, estadual, presidente, governador, senadores. E às vezes a gente vê tanta bobagem, né, ocorrer, infelizmente, nos meios políticos, e nós estamos aí com uma temática tão séria que pode alcançar tantas vidas e com uma história de dor, mas uma história que, ao mesmo tempo, ela é de dor para nos ensinar a superação, não é? E, de fato, na prática, salvar vidas. Esse que é o principal. Sim, sim. Senhor Aldair, eu quero agradecer mais uma vez. Quero dizer ao senhor que no próximo ano nós estaremos completando 1 ano de podcast Frente com a Verdade. Eu assumi um compromisso, vou falar aqui no ar, porque o senhor teve
o privilégio de conhecer a Rubiane Creus, que é uma grande amiga minha online, e sinta-se também no hall dos meus grandes amigos. Eu estarei visitando os meus convidados. Eu quero estar indo até o senhor, dentro da sua possibilidade, para lhe conhecer, para fazermos uma foto, para me trazer para a minha cidade. E saiba que, a partir de hoje, nós estaremos aí também, o De Frente com a Verdade, a Telemilênio, que é uma produtora, mas tem diversos trabalhos, mantendo essa história viva. Rafaela Drummond presente, e a sua história nunca será esquecida. E muito obrigada pela sua presença. Receba aqui um abraço acolhedor meu, ao senhor, extensivo à sua família. Eu quero agradecer também quem está aqui hoje nos produzindo, é a Marília Pires, agradecê-la por estar conosco. E, mais uma vez, eu quero agradecer ao senhor, sair daqui hoje, essa noite, com um aprendizado de continuar lutando, desistir jamais. Foi essa lição que o senhor deixou para mim, como pessoa, como profissional de serviço público, como, infelizmente, uma vítima de assédio moral institucional, de não desistir. Eu aproveitar a oportunidade de convidar a senhora para conhecer, né, a cidade de Barbacena e o Instituto, a sede do Instituto, e convidar todos os que estão assistindo também, para conhecer o Instituto aqui pessoalmente, ver a nossa região aqui de Barbacena e o Instituto em si. Será um grande prazer receber todos vocês aqui. Muito obrigada. E eu quero também me despedir nesse momento, mas eu quero que o senhor possa, dentro das possibilidades, com a sua esposa, com a sua filha, ter um Natal de paz, ter um fim de ano de muita tranquilidade, que Deus derrame muita saúde, força à sua esposa, a mãe da Rafaela, e que o senhor saiba que aqui na cidade de Nova Friburgo, porque a internet ela tem esse grande privilégio, né, de nos aproximar. O senhor pode estar sempre contando conosco, mesmo que seja para uma conversa, para um desabafo, tá bom? Será um prazer manter e estreitar essa amizade com o senhor. Meu muito obrigada. Agradeço e fiquem todos com Deus, hein? Muito obrigada.